Morricone é um professor universitário, é um poeta, sobretudo. Mas a gente está aqui para falar de um novo livro dele, que é um livro de ensaios, Literatura, Meu Fetiche. Curiosamente, ele também transgride as normas acadêmicas ao escrever um ensaio mais dialogal, onde ele dialoga profundamente com o leitor e, mais do que isso, ele instiga o leitor com as suas próprias provocações, a começar pelo título, Literatura, Meu Fetiche. E aí a gente entende por que a literatura é um fetiche e, mais do que isso, porque a literatura é um encanto. Você vai ver essa entrevista com o Ítalo Morricone. Ítalo, é um prazer lhe conhecer, né? Gostei muito do livro, Literatura, Meu Fetiche, que é um livro curioso, porque é um livro de breves ensaios que você já tinha publicado antes, que reuniu no livro, mas que, curiosamente, eu acho, não sei se isso é mérito das organizadoras, da Paloma, né? Mas o livro trouxe uma certa unidade. O livro tem uma unidade de discurso e uma unidade temática, não só a literatura, mas a reflexão mesmo sobre a contemporaneidade da literatura. Quer dizer, naturalmente, os ensaios não foram pensados dessa forma, mas lhe deu certa satisfação de ter descoberto essa certa unidade nesses ensaios? Sim, se essa é a sua pergunta, eu posso te dizer o seguinte: esses textos, a maioria saiu até em periódicos acadêmicos, né? Apesar de eu achar que mesmo na escrita acadêmica eu saia um pouco assim, dos trilhos do que seria uma... Eu sempre estou mais no caminho ensaístico, né? Mas eles foram todos publicados em periódico, alguns ensaios, e assim, quando eu os vi recolhidos num volume, eu passei a me ver de outra forma, né? Porque eu já há muito tempo que eu escrevia dispersamente na academia, mas eu acho que eu tinha até perdido a vontade de fazer um livro, de tanto tempo que tinha se passado, né? Que as minhas duas praias são mesmo assim o ensaísmo e a poesia, são as minhas duas praias. Eu gosto muito de ficção, mas não é exatamente o que eu quero fazer. Então, para mim foi muito bom também, porque apesar de ser um clichê meio chato, eu estou me aposentando da universidade, né? E aí, na hora que você se aposenta, é que você vai realmente fazer o que você sempre quis a vida inteira, que você pensou que estar na academia te daria aquele conforto, né, para produzir uma obra, né? Então, para mim foi bom, porque na medida em que existe um livro, eu também me vejo num outro tipo de prática, outro tipo de necessidade, né? Não é publicar num periódico quase Zoom lá, não é completar o meu currículo, e é eu mesmo trabalhar pelo meu próprio livro. Então, eu conheço um pouco isso, porque também eu tenho uma inserção híbrida, né? Porque sempre trabalhei com editoras, fiz antologias e tal. E então você tem muita razão, quer dizer, foi quando eu vi os ensaios reunidos que eu vi a coerência autoral entre eles e que eu próprio passei a me ver como alguém que quer, digamos assim, um espaço no mundo dos autores, digamos assim, né? Não apenas dos professores, embora muitos desses textos tenham uma coisa meio pedagógica mesmo, até eu uso o termo pedagogia, né? Não, há também uma curiosidade que eu não digo que ele foge, mas ele evita os jargões acadêmicos, né? É, São textos de uma leitura mais suavizada, embora continue instigando muito, né? Há muitas provocações nos textos, né? Também muito. como é que foi trabalhar esses momentos, né? Como é que foi trabalhar essa linguagem mais fluida, mas mantendo o certo caráter provocativo da academia. Eu fico muito feliz com a tua colocação, porque até um pouco magre, eu mesmo, malgrado, eu vejo que eu tenho essa coisa provocativa, né? E um pouco dissidente, digamos assim. E eu sempre tive um problema muito grande. Eu aprendo muito com a academia, com os meus colegas acadêmicos e com os temas da moda. Eles me interessam muito.
mas assim, eu realmente a repetição do vocabulário, a repetição dos clichês, eu tento fugir disso até para colocar um ponto de vista outro e, num certo sentido, isso também ficou muito claro, assim, eu me relendo depois, muito pessoal. Eu não consigo fugir de uma colocação muito pessoal e que visa realmente provocar o leitor e criar um certo clima de dissidência, digamos assim, né? Que também foi importante para mim quando eu vi que o exercício do pensamento crítico muitas vezes se torna também uma maneira dogmática de ser. Então, aquele compromisso com o pensamento crítico, eu também questiono, inclusive, isso, sabe? Não é que eu negue o pensamento crítico. Então, você acaba ficando numa posição mesmo de espicaçar, de dar uma alfinetada aqui, uma alfinetada ali, e tentar mostrar uma outra maneira de ver as mesmas questões que todo mundo está vendo, né? É interessante também porque você trabalha com autores, não é que eles estejam longe da academia, mas que são menos frequentes na academia. João Gilberto Novo, o Sérgio Santana, o Santiago, né, o Silviano Santiago, que é também um acadêmico, né? um, Então, um belo de um ensaísta, né? Mas, embora você veja ali esses personagens mais comuns na academia, como a Clarice Lispector, Machado, Guimarães Rosa, mas você privilegia a leitura dos contemporâneos. Por que isso? meu trabalho sempre foi voltado para a leitura dos contemporâneos, mas eu quero dizer que eu amo muito os clássicos e reler os clássicos. Então, não é excludente, mas essa foi a maneira pela qual eu me situei como professor, como acadêmico, digamos assim, como um funcionário da cultura, né? Porque nós, professores acadêmicos, somos funcionários da cultura, somos cada vez também mais administradores da cultura, que, para mim, foi uma coisa que foi se tornando um pouco desesperadora. Então, você tem que ter os projetos de pesquisa, mas o meu projeto de pesquisa na vida era muito mais de uma vida intelectual do que propriamente de um estrito disciplinarismo, embora eu tenha também. A minha vida foi toda em bancos escolares, eu nunca tive outra experiência a não ser o banco escolar. Então, eu tenho assim, uma necessidade, inclusive, da disciplinarização. Mas a maneira de conciliar essa atividade mais dentro do movimento foi fazendo sempre projetos de pesquisa sobre a contemporaneidade. Aí eu aproveitava e eu tinha obrigação de apresentar um relatório sobre um assunto que era acompanhar a produção contemporânea, porque também, de vez em quando, eu fazia contribuições em jornal, que eu gostava muito, né? E depois também trabalhei nas curadorias da Bienal, em vários jurados de concursos, então, muito ligado realmente a um movimento da contemporaneidade. E na poesia também, porque são os poetas, eu considero como meus pares, embora minha produção esteja um pouco rala. Eu estou querendo ver se eu organizo a papelada imensa que eu tenho para comparecer mais, né? Então, assim, tudo quanto é livro eu sempre tive uma coisa de comprar todos os livros de poesia, do excelente ao péssimo, e conhecer todo mundo, e acompanhar todo mundo, desde jovenzinho, sabe? Aí em Brasília, eu acompanhava o suplemento da Tribuna da Imprensa, onde depois eu vinha a publicar. Quando eu fui para o Rio, participei, inclusive, da direção. Então, a minha relação com a poesia também sempre é algo que está acontecendo. Então, minha ligação com o contemporâneo é essa. Agora, eu também tive uma recepção institucional, porque eu acabei indo parar na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que tem uma orientação, sempre teve uma orientação muito voltada para o ensino de literatura universitário a partir da literatura contemporânea. Então, eu encontrei um ambiente muito favorável. Atualmente, está na moda a universidade trabalhar só com contemporâneo, mas durante muito tempo não era assim. E eu tinha um contexto muito favorável a isso, sabe? Nossa grande mestra, mentora, você citou Silviano Santiago, que também é um líder nessa questão de colocar o estudo da literatura vinculado
a prática cultural, né? A vida intelectual mesmo, e a minha ela é professora de Cortes Riedel também. Então, o contemporâneo é a minha praia, sempre foi. Há uma coisa também que me chamou muito a atenção na leitura do Literatura Meu Fetiche, que é uma certa tradição. Montaigne já tinha um pouco isso, mas que aqui no Brasil, pelo menos, foi, de certa forma, pelo que eu lembro, resgatada pelo Gilberto Freire e, na literatura, pelo Osman Lins, que é a experiência pessoal como instrumento de estudo literário, né? Como objeto de estudo do assunto que está se debatendo ali, no seu caso, a literatura. Você fala de mesas que participou, de bancas que participou, de experiências com jornais e tal. Quer dizer, da primeira máquina datilográfica que você ganhou, né? Quer dizer, como é que foi trabalhar também essa pessoalidade dentro da ensaística? Eu acho que a minha pessoalidade ela, ela se impôs algo sobre o que eu não tinha muito controle no primeiro momento, mas que se traduzia nessa opção pelo contemporâneo, tanto em prosa quanto na poesia, muitas oficinas. Na verdade, é uma tendência, né? Uma tendência dentro das ciências humanas, da crítica literária, nos anos 80, 90, essa colocação pessoal na antropologia me impressionou muito. Eu sou sempre impressionado pela antropologia, que eu fiz ciências sociais em Brasília, e a antropologia assim é um referente grande para mim. E a antropologia entrou nesse processo de reconhecer o papel do sujeito. Então, houve um referendo da alta cultura acadêmica a uma pessoalização do discurso crítico. E hoje eu diria que essa é a grande. Eu não sei se sou precursor, porque isso já estava em pauta quando eu fiz, por exemplo, o meu livro sobre a Ana Cristina César, que é um depoimento muito pessoal sobre ela, um depoimento pessoal, é um perfil biográfico. E eu estou cada vez mais interessado no biográfico, no autobiográfico. Então, eu diria que acabei de escrever acho que talvez seja o meu último paper acadêmico, acabei de escrever um paper chamado O Século Biográfico, porque tanto no ensino da literatura, na crítica literária, está se tornando cada vez mais obsedante, né? A questão biográfica para discutir o autor, para discutir o texto, quanto também na história. Eu estava vendo um livro sobre biografia recentemente, né, que o ensino da história, por exemplo, na França agora, há um incentivo das autoridades educacionais para que seja feito através das biografias. Porque realmente você estudar a história através da biografia é muito mais interessante. As vidas realmente vividas, né? O livro, a gente falou um pouco sobre provocação, mas o livro já começa a provocar pelo título, né? Literatura, meu fetiche. Por que a literatura é um fetiche? Olha, a grande culpada desse título é a Paloma Vidal, porque a gente estava pensando, não vinha nenhum título à cabeça, e aí um belo dia eu virei para literatura meu fetiche. E ela adorou esse título, achou que era super apropriado. Eu acho que é um dos meus talentos de dialogar com a geração mais nova. Eu acho que é uma fórmula que o pessoal mais novo, todo mundo que eu falava, gostava. Literatura é meu fetiche. Se você pensar bem, esse título, que, aliás, numa discussão, que eu depois tentei mudar o título, que eu fiquei um pouco inseguro, porque a palavra fetiche exige uma erudição, seja ela no marxismo, pela questão do fetiche da mercadoria, ou seja ela pela psicanálise da questão do fetiche na sexualidade. Pelo menos no meu mundo, você já imagina que muitas vozes surgirão cobrando a tua bibliografia sobre aquele termo. Então, fiquei um pouco intimidado. Mas a Loma ela insistiu principalmente pelo meu, que vem de encontro ao que você está falando. Quer dizer, eu acho que quando eu coloco literatura meu fetiche, eu coloco esse dado de pessoalidade com o qual eu estou abordando o literário. Agora, conceitualmente falando, no livro, isso não está explicitado, mas subentende-se. Você tem uma ambiguidade da noção de fetiche, porque, por um lado,
a literatura é um fetiche porque ela tem um valor a priori. Ela precisa ter, isso é uma ideia minha, uma proposta minha. A literatura precisa ter um valor a priori. Ninguém se apaixona pela literatura sem que alguém diga antes para ela que a literatura é o maior barato, entendeu? Ela tem um valor social, de monumento, de fetiche, do qual você vai se apropriando. Então, seria, digamos, a dimensão marxista do fetiche. A literatura tem um valor de mercadoria e de uso subjetivo intrínseco, né? No entanto, e aí eu já pego o fetiche pela via Barthes, o outro lado do fetiche, como aquela característica de todo leitor, principalmente o leitor crítico, de pegar o seu cantinho, o seu desejo, o seu autor preferido, a sua vertente estética preferida, não é? Então, a literatura enquanto o seu fetiche, aquilo que você recorta lá dentro, que é uma dialética inerente ao literário e ao artístico em geral. Quer dizer, por um lado, uma coisa oficial, que a gente está o tempo todo querendo provocar, e, por outro lado, essa insurgência íntima e esses dois polos do valor. Porque, na verdade, a minha formação é quase que dar uma exclusividade, que eu acho que é uma formação que a Universidade Brasileira dá, letras dá, não estou criticando, estou só escrevendo, quer dizer, só olha para o lado insurgente e deixa um pouco de lado esse caráter monumental, até um pouco, assim, digamos, um pouco assim, simplório, digamos assim, do literário. Né? Eu sempre comento, por exemplo, é muito importante que o pessoal diz: o aluno do ensino médio não lê os livros, fica lendo só resumos, adaptações. Eu digo: olha, é muito interessante que as pessoas saibam, pelo menos, que existiu alguém chamado Machado de Assis, que existiu um personagem chamado Paulo Honório, quer dizer, que isso seja um motivo de conversação. Então, é esse fetiche oficial, e o outro é o fetiche de um desejo próprio seu pelo literário, né? E os autores que eu privilegio lá, né, os autores não professores, que eu dedico um texto ao Antônio Cândido e outro ao Silviano Santiago, são bastante pessoais também, né? Mas os autores como Caio Fernando Abreu e o Michel Foucault, que eu pego pelo lado biográfico, eles realmente praticam o fetiche nesse sentido, digamos, desviante, perverso, insurgente, né? E, então, essa aqui é a dualidade. Mas foi uma coisa que foi complicada para mim, esse título, viu? Não foi fácil. Agora, há uma coisa também que me chamou muito a atenção no livro, que é o certo, não é o resgate, essa não seria a palavra, mas seria a valorização mais profunda e mais pensativa mesmo sobre a literatura dos anos 80, que sempre foi vista como um momento de certa fragilidade da literatura, e você resgata figuras como Ferreira Goulart, o próprio Brandão, o Inácio de Loyola Brandão, João Ubaldo Ribeiro, o João Gilberto Novo, o Sérgio Santana, você resgata esses autores dentro da sua importância até para a formação das novas gerações, da geração 00, como você chama, né? Sim. Como é que se situa esse diálogo entre essas duas gerações? Exatamente, exatamente. Você está tocando nos pontos que são me dizem muito, né? Então, por exemplo, eu sou muito ligado nessa questão da periodização na relação entre uma geração e outra, né? E justamente, quer dizer, eu acho que a geração que surge no século XXI, porque o meu livro basicamente é um balanço das duas primeiras décadas, né? Na verdade, é até 2015, porque, na minha opinião, em 2015, 2016, a gente entra num outro momento histórico em termos de Brasil. E o meu livro, então, ele é um balanço já desse primeiro momento, né? Já na década de 90, que vai ter uma geração cujos mestres são o pessoal dos anos 70, que explodiu nos anos 70, mas se consolidou. As grandes obras de João Ubaldo, Silviano Santiago, enfim, as grandes obras de Sérgio Santana, elas aconteceram na realidade nos anos 80. Então, os anos 80 é um momento de amadurecimento e consolidação.
Só que tem essa coisa, né, que o Sartre até comentava isso, que quando eles estavam assim, no seu apogeu de amadurecimento, os seus discípulos começaram a aparecer também. Já estava com uma nova geração, né? Já tem o Rubens Figueiredo, que é um pouquinho mais velho, e depois você tem essa turma toda, e agora nós já estamos também, inclusive, num outro momento, né? O livro, pelo que a gente está conversando, lhe deu muita satisfação, lhe deu muito prazer em trabalhar essa reunião, né? E o que a gente pode esperar agora na aposentadoria do Ítalo Morricone? Olha, eu andei um pouco dedicado a toda essa questão da biografia, estava também lendo muitas biografias da Clarice, do Lima Barreto, desse pessoal, mas eu acho que eu não vou dar muita continuidade, não. Eu, no momento, quer dizer, a minha outra proposta, quando eu fui lá para São Paulo, que agora está terminando o meu contrato, eu vou colocar em prática, que é uma leitura, eu estou fazendo uma espécie de um panorama da poesia, certo? Um panorama da poesia novíssima. Então, em princípio, eu estou lendo a produção contemporânea, mas eu também estou cuidando da minha, né? Então, na verdade, eu estou um pouco assim. Porque, em termos de textos mais conceituais, mais ensaísticos, está sendo complicado, porque eu tenho muita coisa, sabe? São anos e anos de esboços, de um texto muitos textos que ficaram fora dessa coletânea da Paloma, que podem ser republicados ou retrabalhados. Então, nessa parte ensaística, eu estou dando um tempo para ver o que acontece e, no momento, estou me voltando para esses dois lados da poesia, a crítica, a leitura crítica, né, para ver o que está acontecendo. Estou sempre mais ou menos acompanhando. E eu mesmo, né, o meu próprio trabalho. Esses são os planos mais imediatos. E tem uma poesia muito boa acontecendo por aí, Zé Inácio Vieira, a Mariana Ianelli, enfim, tem um pessoal muito bom surgindo aí na poesia, né? É preciso dar uma Muito, atenção para esse pessoal. muito, muito. É o que eu chamo uma poeira de estrelas, né? Que a gente pensa no espaço virtual, o poema projetado no espaço virtual, mas são muitos poetas. É impressionante a pujança, né? E também a formação. Por um lado, você tem todo um número grande de poetas literários com uma incrível formação, e, por outro lado, você tem um movimento que eu acho que é muito importante, que é o movimento da slam poesia, da oralidade. Eu diria que a questão que me atrai mais atualmente, agora eu vou usar um termozinho técnico, né? A questão que mais me atrai é a da prosódia do poema, a prosódia da fala, a questão da oralidade, né? Então, isso seria o que mais me interessa. Se eu fosse, por exemplo, agora para uma sala de aula para trabalhar a poesia, eu me preocuparia muito com essa questão, né? Com as diversas formas as diversas modalidades de fala, né? Porque é muito interessante quando esse movimento de poesia oralizada, urbana, né? A questão urbana, da periferia, da diversidade. E outra coisa que me interessa também na poesia contemporânea são as franjas, aí vem um fetiche, são as franjas da nacionalidade e também da linguagem, certo? Então, por exemplo, em vez de Brasil, um conglomerado bom, o Senado é o espaço da democracia, então a gente pode falar essas coisas. Não estamos na Escola Superior de Guerra, né? Então, só como uma provocação ao pensamento. Mas a gente está entendendo o amazônico como uma região plurilinguística, onde se falam variantes do português brasileiro e do espanhol sul-americano e uma multiplicidade de línguas indígenas. E esse seria, então, um material linguístico que eu acho que é muito interessante nesse momento para os poetas, para quem está interessado em poesia. Então, a exploração da oralidade, sem perder, porque aí eu também vou falar novamente de fetiche, né? Eu tenho o fetiche do livro, como você, estou vendo aí atrás de você. Sim. Nós não sabemos, talvez nós sejamos os sacerdotes de uma religião em extinção, porque o livro, para mim, é um objeto sagrado, né? E quanto mais empoeirado e bagunçado ele tiver, mais sagrado ainda.
E esse realmente está se tornando ou um artigo de luxo ou um artigo completamente inútil, porque tudo você pode ter de maneira mais limpa, mais rápida, mais barata pelo virtual, né? Então, Mas é exatamente isso. Essa tecnologia toda nos tira o fetiche do livro como objeto, não é isso? Isso mesmo. Maravilha. Ítalo, foi um grande prazer conversar com você. Muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Um grande abraço. Também. Um abraço para você também, Maurício.